assédio sexual, uma realidade no transporte coletivo do DF. Com a falta de água, produtores rurais de Braslândia têm prejuízo. ONG promove inclusão de deficientes com a prática de tênis. Determinados a votar, jovens demonstram interesse nas próximas eleições. É possível se divertir e comer com pouco dinheiro. Veja instantes. O Jornal Dois Eixos começa agora. Dois Eixos é uma produção coletiva dos alunos do 5º e 6º semestre matutino da Universidade Paulista de Brasília. Trabalhamos duro de agosto a novembro de 2017 para levar ao ar este telejornal. Procuramos mostrar temas de interesse do Distrito Federal, de problemas do dia a dia à cultura e esporte. Com vocês, Dois Eixos. Cresce o número de denúncias de violência sexual contra mulheres em transportes públicos. Em pé ou sentadas, elas se tornam vítimas de assédio e abusos sexuais. Uma viagem vira um desafio. Esta jovem, de 20 anos, que não quer se identificar, estava voltando para casa quando teve que alterar o seu caminho por medo. O ônibus estava muito cheio, o cara estava me encoxando e eu me senti muito incomodada com aquilo. E nesse momento que eu me senti encoxada, eu mudei de lugar no ônibus e mesmo assim o cara ainda foi e continuou me encoxando no outro lugar que eu estava. A advogada Maria José Ferreira Pessoa, especialista em violência contra a mulher, explica como é classificado este tipo de assédio. Que o nome é importunação ofensiva ao pudor. Doutora Maria José fala ainda sobre a importância de denunciar esses casos. Há 5 anos foi criado o vagão exclusivo para mulheres e deficientes. Essa é uma tentativa de reduzir os casos de violência sexual. O metrô faz campanha com apoio da Secretaria de Segurança para garantir mais segurança às mulheres no transporte coletivo. Esta outra jovem conta de um caso que aconteceu com ela. O cara começou a se esfregar em mim e até então eu não estava sabendo como reagir. E aí permaneceu, eu olhei com cara ruim pra ele não se tocava nem nada. Aí ele pegou, ficou envergonhado e desceu na parada seguinte. Lívia Vasco, coordenadora do Metrô Solidário, fala da satisfação dos usuários do vagão exclusivo. As nossas pesquisas de satisfação dos usuários demonstram que mais de 90% deles estão satisfeitos com essa medida, com essa iniciativa. Então daí a importância, nós acreditamos que de fato é uma ação que protege e que vem a auxiliar as mulheres que se incomodam e que estão sofrendo algum tipo de situação de violência. É importante também que as vítimas busquem tratamento psicológico, pois os abusos podem causar danos, afirma Simone Ribeiro Garcia, doutora em Psicologia Clínica e Cultura. Mesmo que a pessoa tenha saído, ficou assustada, enfim, mas isso não gerou um quadro sintomático, poder falar disso. Porque ajuda a elaborar a vivência, ajuda a alertar outras pessoas para não passar pela mesma coisa. Para denunciar assédio, abuso ou violência contra mulheres, ligue na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher no número 3207-6195 ou na Central de Atendimento à Mulher no 180. Na tentativa de facilitar a vida dos motoristas e dos agentes de trânsito, o Ministério das Cidades lançou a Carteira Nacional de Habilitação Digital. Goiás é o primeiro estado a testar a novidade. O Ministério das Cidades afirma que com a nova CNH digital, o motorista terá a possibilidade de confirmar multas de forma mais rápida e conferir infrações com mais facilidade. A nova CNH será desenvolvida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, empresa de tecnologia do governo, em parceria com o Ministério das Cidades e o Denatran. A carteira de habilitação impressa continuará sendo aceita, assim como a nova CNH digital. A previsão é que até 1º de fevereiro de 2018, todos os Detrans devem estar emitindo a versão digital. De acordo com o Ministério das Cidades, as duas versões serão aceitas, tanto a impressa quanto a eletrônica. Para aqueles que tiraram a carteira depois de maio deste ano, ela possui um QR Code que possibilita o acesso ao documento digital. Para isso, o condutor deve se cadastrar no site do Denatran, confirmar os dados no Detran, baixar o aplicativo, cadastrar uma senha e utilizar o benefício. A carteira de habilitação digital ainda não possui um valor estipulado, será definido por cada unidade de federação. Em Goiás, o primeiro estado a utilizar o benefício será sem custo até o final do ano. Após o período, custará R$ 10.
Por enquanto, está disponível para baixar apenas uma versão teste, que explica como o sistema vai funcionar. O aplicativo é compatível com sistemas Android e iOS. O governo do Distrito Federal lançou o bilhete único. O sistema integra todas as linhas de ônibus BRT e metrô. O usuário pode utilizar até 3 coletivos diferentes no mesmo sentido em um período de 2 horas, pagando a tarifa única de R$ 5,00. Esperar o transporte público e gastar boa parte do tempo para chegar ao destino faz parte da vida de muitos brasilienses. Acho que deveria ser um pouquinho melhor, né? Porque é superlotados, às vezes até os motoristas não têm respeito com os passageiros que usam, né, o coletivo. Acho que poderia melhorar mais, né? Tem uma pessoa que a gente converse hoje e não concorde com a gente que o transporte está cada vez mais lotado, mais caro, menos transporte, a gente fica horas na parada, é perigoso. Com o bilhete único, a expectativa é que o cartão recarregado permita o acesso à integração. Não é preciso trocar. Só os usuários dos cartões Múltiplo e Flex do metrô deverão migrar para o bilhete único. A recarga online de crédito abastece os 10 tipos de cartões do transporte público. Os usuários ainda contam com 33 pontos de recarga, que podem ser encontrados nas estações do metrô, rodoviárias, terminais do BRT e nos postos de atendimento do DefTrans. O governo diz que o bilhete único vai facilitar a vida do usuário, que gastará menos com transporte, mas nem todo mundo concorda. E esse bilhete da passagem única não vai ajudar em nada, por causa que eu demoro mais de 2 horas no trânsito, então eu vou acabar não usufruindo essa integração. A gente economiza a cota passagem de R$ 5,00, que era de pegar o metrô, e eu acho que essa iniciativa foi muito acertada. As autoridades insistem, o bilhete único é uma medida positiva para todos. A produção tentou entrar em contato com a assessoria do DefTrans, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. Todos os assentos dos transportes públicos do DF vão ser preferenciais. A nova lei já vale, mas na prática há muita polêmica e adaptações que devem ser feitas. A lei foi decretada pelo governador Rodrigo Hollenberg e passou a valer em novembro. Se uma grávida, um idoso ou uma pessoa com deficiência estiver em pé no ônibus ou metrô, qualquer outro passageiro deve ceder o lugar. Avisos vão ser colocados. A decisão gera muita polêmica. Para a Secretaria de Transporte Público, a adaptação da lei é uma questão de tempo. Depois, as pessoas vão compreender que educação e gentileza devem fazer parte do cotidiano de todos. Vamos saber o que as pessoas acham sobre essa nova lei? Não concordo. Apesar de eu ter a idade de usá-los, né? Eu não concordo, até porque acho que certas pessoas com menos idade, talvez com problemas também necessários a ter um assento, fica um pouco limitado. Acho não concordo de jeito nenhum. Acho que tem que ser um número suficiente, mas não todos. Eu gostaria de parabenizar por essa ideia aí de colocar o ônibus todo com assento preferencial, porque nós devemos cuidar bem dos nossos idosos, dos nossos velhinhos, que são nossos pais, nossos avós, né? Acho que deve tornar, porque nem todo mundo respeita, né? E todos estando, vai ser mais fácil para todos perceberem, né, que tem que respeitar. Veja em instantes como os produtores rurais driblam a falta de chuva para evitar mais prejuízos. Depois de 5 meses sem chuva, os produtores rurais do Distrito Federal driblam as dificuldades com criatividade técnica. Desde junho, a água está em falta no DF. A crise hídrica chegou ao campo e prejudica os produtores rurais. Em Braslândia, Gilberto Alves, 37 anos, reduziu à metade a produção de hortaliças, pouca produção e dinheiro contado em casa. Praticamente o que a gente faz no período das águas, a gente guarda um pouco para se manter, né? Porque é o único jeito, porque se a gente não fizer isso aí, a gente
praticamente passa fome, né? O produtor rural é casado e tem 2 filhas. Gilberto lembra com saudade do tempo de chuva, quando a colheita é farta. A seca bateu aqui, bateu para valer. Então não é só eu produtor, tem vários na região aqui que está desse jeito. A Emater, empresa responsável pela área rural do DF, informa que só Braslândia detém 34% da produção de hortaliças na região. Com essa seca, o preço final para o consumidor sobe muito acima da inflação. Resultado? Todo mundo tem prejuízo. José Roberto é privilegiado, sofre menos com a seca. É que a família dele tem mais recursos e conseguiu investir em um sistema de drenagem que funciona mesmo em tempos de escassez de água. Mas ainda assim, o produtor rural teve que fazer algumas mudanças para continuar plantando. A gente tem que reduzir funcionário, reduzir áreas plantadas para se manter, né? Então, eu trabalhava com 5 funcionários, só trabalho com 3, né? A Emater informa que a estimativa na redução da área plantada em Braslândia é de 30%. A agrônoma Regiane Lima diz que para amenizar esses prejuízos, o ideal é o produtor procurar cultivares mais tolerantes à seca ou investir em casas de produção, que protejam o cultivo em condições climáticas desfavoráveis. O índice de desemprego no Distrito Federal se manteve estável em setembro. São os dados mais recentes da Secretaria do Trabalho. A variação percentual foi de 18,7% na comparação entre agosto e julho. Outra informação é sobre o valor da cesta básica, que em setembro foi de R$ 383,03 no Distrito Federal. O valor coloca Brasília entre as 6 capitais com a cesta mais cara do país. O Diese analisou 20 capitais para a pesquisa. O número de desemprego deve diminuir. Com as festas de Natal e Réveillon, neste final de ano, está aberta a temporada de oportunidades de trabalho. Fim do ano é uma época esperada por muitos, inclusive por aqueles que estão em busca do trabalho temporário. Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, está previsto 115 mil vagas para os interessados em trabalhar como atendentes de loja ou com atividades relacionadas ao Natal e Réveillon. Voltamos ao estúdio. Desde o começo do ano, as empresas aéreas estão cobrando uma taxa para quem quer despachar bagagem. Pagar a tarifa está sendo um incômodo para todos. O repórter Amós Carlos está no aeroporto de Brasília e tem novas informações. É verdade. Há cerca de 6 meses, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou o fim da franquia de bagagens. Com isso, os passageiros gastam a mais para despachar as bagagens. Os valores vão de R$30 a R$200. É importante destacar que os passageiros têm direito a levar uma bagagem de mão de até 10 quilos, sem custo adicional. A polêmica é tão grande que a vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, convocou uma audiência pública para debater as novas regras. Quem mais sofre com essas taxas de bagagem são pais de bebês e pessoas com necessidades especiais que necessitam de levar a cadeira de rodas. Amós Carlos para 2 Eixos TV. O Brasil tem cerca de 45 milhões e meio de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. O que equivale a 6% da população, pessoas que nem sempre praticam esportes. Mas em Brasília, há quem ofereça essa chance. Veja na reportagem a seguir. No projeto Tô no Jogo em Brasília, crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual que sempre sonharam em praticar esportes, hoje conseguem. Graças ao tênis, isso aqui não é problema. O projeto Tô no Jogo surgiu porque a Cláudia Chabagoit, ex-campeã sul-americana de tênis, decidiu inserir pessoas com deficiências no esporte. O esporte é um meio para o desenvolvimento integral deles. A gente trabalha a parte corporal, com a consciência corporal. Então, o que a gente faz é usar como meio o tênis e, em geral, o esporte é um meio de desenvolvimento. E tem por objetivo a busca pela inclusão de pessoas com deficiência intelectual no esporte.
O projeto me transformou melhor. Eles me ensinaram a como jogar bola na parede, o toque da bola. A psicóloga Mariana Rocha diz que a prática esportiva melhora o humor e a vida dentro e fora das quadras. Para especialistas, o esporte é uma forma de desenvolvimento. Com a prática esportiva, as pessoas com deficiências intelectuais ganham autoestima, aprendem a conviver à sociedade e, mais do que isso, percebem a vida com um outro olhar. Sim, o tênis é uma ferramenta muito bacana em todos os tipos da nossa vida. A gente vive o tênis, então é uma coisa maravilhosa, assim. O projeto Tô no Jogo Tênis Interativo está localizado no Clube da Associação dos Servidores do Senado Federal. Para mais informações, entre em contato no endereço eletrônico www.projetotonojogo.com.br. A população do Distrito Federal passou a conviver com uma nova realidade, o racionamento de água. Desde o começo do ano, os moradores do Plano Piloto e das cidades ao redor de Brasília tiveram de aprender a lidar com o rodízio no abastecimento. As datas são divulgadas com antecedência pela CAESB, que segue orientações da Agência de Águas, Desenvolvimento e Energia do DF. Para saber mais detalhes sobre quando vai ser o rodízio na sua região, acesse www.adasa.df.gov.br. Vamos conferir a previsão do tempo? É com você, Isabela. Depois de mais de 5 meses sem chuva, o brasiliense pode se preparar para dias mais úmidos. Mas as temperaturas devem se manter elevadas em torno dos 30 graus. Por isso, toda atenção. Roupas leves, muita água e evite ficar muito tempo exposto ao sol. Já se você planeja viajar por aqui por perto para aproveitar as cachoeiras, agora é a época. 2 Eixos TV recomenda. Aproveite os dias de calor para desfrutar com a família e com os amigos. Se tiver um pouco mais de tempo, planeje viagens pelo Centro-Oeste. A previsão é pouca chuva e muito sol. As obras nas vias públicas provocam congestionamentos que complicam a vida do brasiliense. O repórter Flávio Macedo foi até uma dessas vias para verificar a situação. Flávio, o que você viu por aí? Após a retomada das obras do trevo de Triagem Norte, que vai ligar as vias L4 a W3 Norte, aumentou o congestionamento no sentido Plano Piloto. Antes, o trajeto, que era de meia hora, agora se gasta o dobro do tempo. O Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal diz que para melhorar a mobilidade é preciso mudar o trânsito e que a situação deve persistir até o final do ano, quando as obras devem ser concluídas. E a Secretaria de Estado e Serviços Públicos admite que o brasileiro gasta em média 50 minutos por dia em congestionamentos causados por obras. Em alguns segundos, veja o que os adolescentes esperam nas próximas eleições. A menos de um ano das eleições, o que os jovens esperam dos próximos candidatos? 2 Eixos foi ao Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria para conversar com estudantes que vão votar pela primeira vez em 2018. Esses estudantes da Escola 404 de Santa Maria têm 16 anos e podem votar pela primeira vez já no ano que vem. O voto deles é facultativo, ou seja, podem escolher se vão participar das eleições. O país está passando por uma crise muito ridícula. Os nossos representantes não estão dando conta e nós precisamos botar pessoas novas, porque os que estão lá no poder já tem muito tempo e não resolveram nada praticamente. Já foi uma motivação para mim, porque nós somos uma nova geração. Então a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que votar com consciência. Porque se a gente não souber votar, como que o país vai para frente? Isso que me motivou a mudar mesmo a nossa perspectiva sobre a eleição. Na sala de aula, os professores tentam falar sobre o assunto e explicar o que se passa no Brasil e no mundo. Então esses temas ainda são tratados em sala de aula, né? Não de maneira dogmática, como dizem por aí, né? Ou de maneira a fazer uma doutrina, né, partidária com os alunos, nada disso. A gente, principalmente na sociologia, na filosofia, na história, a gente trabalha essas questões políticas. Bom, eu acho que a
a escola ela é o início de tudo, né? Então, é um local, né, formador da política, né? A política ela está no cotidiano dos alunos. Para este cientista político, a escola é fundamental na construção da consciência dos alunos, para motivá-los. O voto do jovem de 16 a 18 anos, né, que é facultativo no Brasil, diferente da regra, é um voto que pode sim impactar o resultado das eleições. Como exemplo, aqui em Brasília tem o deputado Israel Batista, que era professor para alunos de ensino médio e conseguiu se eleger e se reeleger com o voto dos jovens. Então, o voto do jovem, voto facultativo, pode sim causar impacto no resultado da eleição. O Distrito Federal oferece opções de diversão em conta durante o ano inteiro. Acompanhe a reportagem especial sobre o tema. Para quem tem crianças, o Shopping Pátio Brasil tem uma intensa programação, sempre nos fins de semana. Uma das mais procuradas é a oficina de gastronomia, onde os pequenos aprendem a cozinhar e adoram. No sábado, nós temos a hora da oficina e a contação de histórias às 2 e às 4 da tarde. E temos a tarde inteira o mini-chefe de 1 em 1 hora a partir das 2 da tarde. É momento, assim, muito gostoso e rico de aprendizagem para as crianças. Tá de parabéns com a programação. O Cine Drive-In é um espaço super organizado e livre para todo o público que gosta de cinema. Um local a céu aberto, com pipoca, filmes e muito mais. É diversão garantida para toda a família. Dos carros, as pessoas assistem os filmes. O espaço acomoda até 400 veículos e conta com um atendimento de lanchonete. Eu vim, eu gostei bastante. Eu acho que assim dá vontade de vir mais vezes. Você vem no conforto do seu carro, você pode trazer um bebezinho, você pode trazer um cachorrinho, você pode vir de bermuda, de chinelo, você pode trazer edredom, você pode trazer travesseiro, você pode conversar, falar o celular, você pode mandar o WhatsApp, ninguém vai estar te criticando. O Buraco do Jazz é mais uma opção durante a semana, com música e diversão barata, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, no Eixo Monumental, no Complexo Cultural Funarte Brasília. A entrada é franca. Hoje a gente tem um público estimado em 2.000, 2.500 pessoas. 60% desse público são mulheres, 40% desse público são homens. As diversões podem ser de graça ou variar de R$12 a R$25. O fim de semana chegou, bateu aquela vontade de comer algo diferente e quer gastar pouco, de R$10 a R$25? Então veja na reportagem boas opções. Os food trucks são uma opção para quem quer experimentar. Eles estão por toda a cidade. Inspirados nos americanos, eles se destacam por oferecer opções rápidas, um ambiente descontraído e bons preços que vão de R$10 a R$25. É muito bom porque é uma comida diferenciada, artesanal, e a gente tem um espaço de convivência e socialização do qual a nossa cidade ela é muito carente. E para quem gosta de novidade, não faltam alternativas. E o melhor é quando a gente descobre o porquê da comida de rua atrair tantos admiradores e pequenos empresários. De repente, é possível escolher entre lanches naturais, sanduíches, pizzas, cervejas artesanais e comidas típicas, tudo a um preço menor do que R$25. Eu gosto de food trucks porque ele é bem rápido, às vezes tem um preço bem acessível. E paguei R$6 nesse aqui. É isso aí. A partir de R$20, não tá legal? Por ser uma pegada rock and roll, né? Eu fiz uma homenagem a vários ícones do rock. E o meu carro-chefe é o Motorhead. Agradecemos a atenção de todos e mostraremos a seguir um pouco dos bastidores deste telejornal. A equipe trabalhou teorias em sala de aula, prática na rua e na ilha de edição. Enfrentamos desafios. Houve até um assalto, mas superamos. Aprendemos muito e seguimos agora rumo ao nosso sonho, o jornalismo. Às vezes as pessoas usam de artifício de que estão grávidos e não estão. A realidade
qualidade do transporte público no Distrito Federal. Aí vem o outro apresentador. A falta de água fez os produtores de Braslândia usarem criatividade e habilidade para driblar os problemas. O que você colocou aqui foram as ordens, a ordem de importância. Agora eu tô falando devagar demais. Para melhorar a... De votar, né? No complexo é o quê? Show, fechou.